A honra e glória do Senhor, através da sua vida, uma pessoa que eu conheci muito honesta, íntegra, de caráter, né? Muito jovem, e eu aprendi com ele ali, me dando conselhos, na época que a comunidade nasceu, num momento difícil, e ele me deu muita força, muitos conselhos, e eu só tenho que agradecer pela vida do pastor Cauã, né? E hoje ele está conosco para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por ter nos dado esse privilégio de estar aqui hoje conosco. Amém? Você faz parte dessa história. Pode vir, meu pastor. Meu pastor amado, conheci através de quem? De uma pessoa que amei muito, que nós amamos muito, sabe quem? O Senhor Amarante, né? Que lembramos dele domingo aqui com saudade, né? Foi através dele que eu conheci o pastor Cauã. Ele era apaixonado pelo pastor Cauã, viu, gente? Eu nunca vi uma ovelha tão apaixonada pelo seu pastor. Mas ele já foi, sabe para onde? Para casa. Olha só, ele já voltou para casa. Nós precisamos voltar, né, irmão? Para casa, né? Tem muita saudade. Ainda tem muita. Que Jesus abençoe, viu? Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Através da sua vida, o Espírito Santo possa operar com poder e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças e paz. Amém. Boa noite a toda a igreja. Amém. Fico muito emocionado com as palavras da pastora Cida, né, porque já são muitos anos de conhecimento aí, como ela falou, né? Hoje um pouco mais maduro, e aí, brincando um pouco, né? Minha voz não mudou, mas meus cabelos mudou um bocado, né? Meus cabelos agora tem algumas mechas assim, diferente, né, da idade, que a gente... luzes, é verdade. Luzes naturais, né, que vai acontecendo com o tempo, né? Pastora, até que hora eu tenho? Porque sabe que o pastor tem um grande problema, né? 50 minutos, contando aquele relógio que está ali na frente, é isso? Porque eu estou sem relógio aqui, eu gostaria... Por favor, aí você faz isso para mim, por favor, porque senão a gente se empolga, ainda culto de festa, assim, a gente está com aquele espírito de alegria, de tantas coisas que o Senhor tem feito e fará por essa igreja, por essa comunidade, pela vida dos irmãos, como já o tem feito. Para mim é um privilégio estar aqui, como a pastora Cida falou, é uma igreja que nós vimos nascer, lançando as sementinhas com tantas dificuldades, e podemos declarar, até aqui nos ajudou o Senhor. Diante de todos aqueles que estão desde o princípio, conhecem e sabem das dificuldades que foram enfrentadas, né? E o que Deus tem feito e o que Deus ainda fará também por esta comunidade, por esta igreja, pela vida dos irmãos e irmãs. Amém? Eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor que, assim como já foi, já tem sido, né, nos abençoe neste momento. Amém? Pai, nós te agradecemos por este corpo, por parte do teu corpo, parte de Cristo. E aqui nos reunimos para falar da tua palavra. E conferindo coisas espirituais com espirituais, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar ao coração de cada irmão e irmã. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com os teus servos nesta noite e de comemorar mais um ano de existência desta igreja, desta localidade onde te adoram, onde buscam a tua presença. Por isso, assim como o profeta Samuel, nós queremos assim declarar: fala, Senhor, porque os teus servos estão sedentos da tua palavra. Fala, Senhor, porque queremos ouvir, e que Cristo seja glorificado neste lugar, e que Cristo seja glorificado em nossas vidas, porque foi para isso que nós somos chamados, para glorificar o teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. 15 anos de festa, 15 anos de alegria, né? E foi dado um título, foi dado um tema dentro desse contexto dos 15 anos, né? Que tem sido comemorado esse mês de julho. E quem lembra qual é mesmo? Quem pode falar aí bem alto, toda a igreja? Efésios
Que é o quê? Como está lá? Obedecendo o seu... Diga para a pessoa que está falando, meu irmão, a vida cristã é uma obediência diária a algo que desconhecíamos e que agora Deus, por meio do seu Santo Espírito, por meio da igreja, por meio da tua vida, por meio da minha vida, revela a nós. Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo 4. Eu sei que muitos pastores já leram esse tema, mas eu gostaria de começar com ele e falar sobre 3 pontos muito importantes desse texto, e aí depois falar sobre a obediência a esse chamado. A vida cristã, meu irmão, é diferente de tudo o que se pode perceber nessa vida. Nós somos chamados por Deus, e aí, entendendo essa vida cristã, isso começa lá em João, quando Jesus vai orar pela sua igreja, dizendo que ele nos chama do mundo, não para fazermos a nossa própria vontade, mas agora para aprendermos a fazer a vontade dele, não da maneira que queremos, mas da maneira que ele nos propõe. Por isso eu falei que essa vida cristã é algo proposto a nós, que nós vamos aprendendo diariamente e que nem sempre é fácil, mas requer de nós a vontade necessária para não desistir, mas prosseguir fiel ao Senhor e aquilo que Ele tem para as nossas vidas até o fim. Até o fim. A pastora Cida estava comentando ali comigo e falando justamente algo muito importante, né? Que nós devemos caminhar até o fim e jamais desistir, jamais parar. Seguir para o alvo, como Paulo vai falar a Timóteo, né? Continuar perseverante, mesmo que as lutas venham, mesmo que as dificuldades venham, porque algo que nós vamos olhar nesta noite, e quando nós vemos para o texto de Efésios, é muito interessante, porque Paulo vai falar de um chamado, e vai falar para essa igreja que esse chamado é algo que vai além das coisas naturais, é algo que vai além do comer e beber, é algo que vai além do vestir, é algo que vai além dessa vida que nós levamos diariamente. Paulo vai nos chamar a atenção que essa vida é uma vida que sobressai, e não só isso, mas uma vida que mostra eu e você como sal e luz deste mundo. Então a primeira coisa que nós temos que atender a esse texto de Efésios, e eu até, quando fui convidado, comentei com a missionária Sônia e a Sueli, que estão ali, é um privilégio para mim, né, porque elas são minhas tutoras da minha conversão, ou boa parte do cristianismo que eu aprendi por intermédio da vida delas, pelas orações. A primeira viagem missionária que eu fiz foi com a missionária Sônia, que é minha líder até hoje em missões, né? E eu a respeito como tal, porque é uma mulher de Deus, muito usada por Deus, que Deus tem um grande chamado. Mas de 15 para 16 anos, que fui para o Paraguai, ela teve que pedir a assinatura da minha mãe, né? Para que eu pudesse ter sido liberado para ir, né, cumprir o meu chamado, a obediência daquilo que Deus estava me chamando para fazer. E depois, com um período, voltei para o Brasil, aí fui estudar, e a tese do meu TCC era justamente Efésios capítulo 4. Esse texto aqui. O meu TCC foi baseado nesse texto aqui. E eu creio que o Espírito Santo, ele conhece todos os corações, conhece a nossa caminhada. E ele já nos escolheu para algo que às vezes nós mesmos não percebemos, meu irmão. Algo grande para as nossas vidas e que às vezes nessa caminhada ele vai falando aos poucos. Então eu me sinto muito privilegiado de poder fazer parte com vocês nessa festa depois de alguns anos, né? E principalmente poder falar desse texto. E aí eu gostaria que nós fôssemos a ele agora e lêssemos. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Novamente, o tema é obedecendo o quê? E aí eu gostaria de colocar duas coisas muito importantes nesse texto que Paulo vai falar. A questão, eu vou falar de propósito, chamado e vocação, mas eu gostaria que você começasse nesse ponto pensando o seguinte. Esse texto nos revela duas verdades de Deus. A primeira delas é que todos nós fomos chamados por Deus para sermos igual ou iguais a Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer que Cristo, ele é o principal, que Cristo é o padrão de todo o corpo, de toda a igreja. Então eu e você temos um chamado que ele é estendido a todos nós, independentemente de quem sejamos. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite hoje, ou estamos ouvindo a palavra e obedecemos essa voz de Deus, nós temos uma responsabilidade no reino. E qual é? Dia após dia, parecer mais com Cristo Jesus. Cada um de nós, cada um de vocês, que fomos chamados por Cristo, temos essa tarefa. Como cristãos, nós fomos chamados por Cristo, e aí não esqueceram jamais, para sermos sal e luz dessa terra. E esse cristão, e esse servo do Senhor, ele estará constantemente lutando contra algo. E aí não é lutando um contra os outros, não é lutando contra a carne ou contra a sangue, porque Efésios vai falar justamente isso, e Paulo vem revelando isso a Efésios, dizendo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas a luta é contra quem? Principados e potestades. E isso aonde? Nas regiões celestiais. Eu não sei se você tem entendido o nosso tempo, mas o nosso tempo parece estar meio esquisito, não é? O nosso tempo parece que há uma escravidão de mentes, onde as mentes têm sido bombardeadas o tempo todo, e Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer justamente isso, dizendo, nos últimos dias aparecerão homens mentirosos, que enganarão a muitos. Toma cuidado, Timóteo, porque se você não tomar cuidado, eles podem enganar a você também. Então, meu irmão, nós vivemos um tempo muito esquisito, onde nós, como bons servos do Senhor, vamos ter que nos posicionar e lutar contra essas verdades, essas mentiras, na verdade, né, que Satanás tem imposto à sociedade. E aí, Isaías fala, tomando a verdade por mentira, e a mentira por verdade. Mentira sempre é mentira. Verdade sempre. E a verdade do cristão está onde? Está na palavra do Senhor. Não está baseado naquilo que ele acha ou naquilo que ele pensa, mas está sempre baseado na palavra de Deus. Então, como cristão, nós temos uma responsabilidade. Se você aceitou a Cristo, foi batizado, se você aceitou a Cristo e confessou Ele diante de todos, você foi chamado para isso. Só que ele também vai falar sobre uma outra realidade. Qual é? De pessoas que são escolhidas especificamente com dons, com habilidades que Deus vai capacitar, que Deus vai diferenciar, que Deus vai colocar em situações, ou que Deus vai escolher separadamente, para que isso possa acontecer, para que isso possa se realizar. E aí eu gostaria que você pensasse comigo, por quê, meu irmão? Porque nós temos vivido um tempo
aonde as pessoas têm ido à igreja e achado que Deus tem a obrigação de fazer tudo o que nós queremos. Tem a obrigação de responder todas as nossas orações do jeito que nós queremos. O Pai Nosso mudou. Em vez de ser, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, hoje parece que a coisa é, venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade, assim na terra como... E às vezes Deus está falando que a vontade dele é diferente da nossa. Quando nós entendemos o propósito, aí eu gostaria de justamente falar isso, né, porque o propósito é aquilo que você nasceu para ser, em Deus. Em Deus você é nova criatura, não interessa quem você foi. Não interessa quem um dia você pensou ser, né? Porque no mundo nós éramos conhecidos com muitos nomes, alguns bons, outros ruins, mas aquele que está em Cristo é nova criação. A partir do momento que você nasceu em Cristo, por meio do batismo e por meio de uma aceitação, Cristo começou boa obra em mim, em você. E essa obra que ele começou, agora não está mais baseada nos nossos propósitos. Mas eu tenho que entender que agora está baseada nos propósitos do reino. E isso não quer dizer que ele não pode satisfazer o desejo do nosso coração. Não, não é isso. Mas, uma vez que eu entendo que eu nasci em Cristo Jesus, agora não para satisfazer o meu próprio propósito, mas o propósito do Senhor e daquilo que Ele tem para a minha vida, eu vou ter que aprender a renunciar. A pegar a minha cruz, a olhar para Cristo e dizer, Senhor, essa é a minha vontade, mas eu coloco ela nos pés da cruz. Não seja feita a minha vontade, mas a tua que está nos céus. Quando nós falamos de propósito, é muito interessante, sabe por quê, meu irmão? Porque nós vemos algumas situações na Bíblia de pessoas que nasceram com um propósito muito específico. Vamos supor, João Batista, que nós falamos João Batista porque ele passou a batizar. Mas João, quando você lê a história da vida dele, a Bíblia diz que a mãe dele era estéril, não podia gerar. E aí um dia o pai dele, Zacarias, entra no templo, e aí quando eles vão orar, ele vai orar, né, o anjo vem aí e fala, ó, sua mulher vai ter um filho, agora na velhice. E aí ele fala, agora, na velhice? Se você tivesse vindo um pouquinho antes, quem sabe, mas agora, tantos anos se passaram, ela já está avançada em dias. Aí ele fala assim, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender que para Deus não haverá nada impossível quando de fato há uma promessa de Deus para as nossas vidas? Não promessas do acaso ou daquelas mirabolantes que Deus nunca falou e às vezes a gente se pega pensando nelas. Não, mas de promessas que saíram da boca de Deus e que jamais voltará vazia. Promessas que verdadeiramente vieram para se cumprir. E uma vez que ele falou, ele é fiel para cumprir. Então, viver o propósito de Deus é viver um milagre todos os dias. Viver o propósito de Deus é viver o impossível todos os dias. E quando nós olhamos para o texto e olhamos para essa realidade, nós vemos que esse propósito de Deus para as nossas vidas é vivermos uma realidade que vai aquém dessa vida natural. Então é importante nós entendermos e, de alguma maneira, alinharmos a vontade do Senhor com a nossa própria vontade. Porque a tua vontade vai ser todos os dias confrontadas por Deus. E quando ser confrontadas por Deus, a gente tem que ter a humildade suficiente para dizer, Deus, fala porque o teu servo ouve. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Independente da circunstância, independente da situação, se há um propósito para a nossa vida, se há um propósito para a minha vida, eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão? E aí eu gostaria de parar e refletir com você. Porque para obedecer um chamado, que nós vamos falar mais um pouquinho à frente, eu tenho que entender o propósito pelo qual Deus me chamou. Porque se eu não entender o propósito, eu também não vou compreender o chamado. E quando as coisas começarem a complicar para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é querer desistir.
é querer blasfemar, é querer fazer aquilo que o coração do homem quer fazer. Mas aí quando eu entendo isso, eu falo, não, Deus, eu vou fazer a tua vontade em nome de Jesus. Eu vou fazer o que tu queres para a minha vida em nome de Jesus. Chamado, diferente de propósito, é algo que Deus te chama para que você faça não só por você mesmo, mas que principalmente você faça pelo outro. Pelo outro. Então, se o propósito é algo que você nasceu para ser, e aí nós falamos de João Batista, mas nós podemos falar do profeta Jeremias, que quando Deus foi a ele, disse, Jeremias, você vai levar minha palavra. E Jeremias falou, Senhor, eu não passo de uma criança, ainda sou um bebê, e a gente é confrontado muitas vezes. Moisés, quando foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, Moisés falou, Deus, eu sou um homem de língua pesada, eu já não sou capaz para isso. E Deus falou, não, Moisés, você vem, porque é você que eu quero usar. Jeremias falou para Deus, Deus, eu não passo de uma criança, como eu vou falar a eles? Aí Deus falou assim, Jeremias, não diga que passa de uma criança, porque onde quer que fores, eu te mandar, irás, e tudo que eu te mandar falar, falarás. Ainda quando, nem um dia, vamos lá, Jeremias capítulo 1, para que a gente possa ler. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, vou ler para ganharmos tempo, mas você vai abrindo. Diz assim, versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, há um propósito na tua vida, você nasceu com um propósito, eu te dei esse propósito. Agora há um chamado. Qual é esse chamado? Não é só em favor da tua vida, é em favor também da vida de outros. A obediência ao chamado sempre será em favor da vida de outros. Uma árvore nunca come do seu próprio fruto. Ela serve para quê? Para que outros se alimentem. Mas a vida com Deus é uma vida de lançar sementes. Você é uma semente, meu irmão. Eu sou uma semente. Eu fui lançado na terra pelo Senhor. Estou sendo regado dia após dia. E Deus vai fazendo com que essa semente vá se transformando no quê? Numa grande árvore. Para que um dia pessoas possam ter o quê? Sombra e fruto para se alimentar. Você entende? Só que os nossos frutos não são frutos desta terra, ou frutos naturais. Os nossos frutos são frutos que nos levam para casa, que nos levam para o braço do Pai, que nos faz viver uma vida que homem nenhum pode alcançar por sua riqueza ou pelo seu poder, que nos faz viver uma vida que excede todo entendimento. E às vezes, nesse processo de crescimento, como a pastora Cida aqui colocou, não é fácil, meu irmão. Pensando na questão do chamado, e aí nesse desenvolver dele, esse chamado é um conhecimento profundo da vontade e da convicção daquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Não se baseia em uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas ela se baseia no quê? No conhecimento de Deus e da sua vontade para as nossas vidas, para cada um de nós. Vou voltar rapidinho, falar da vocação e volto no chamado. A vocação é diferente. Por quê? Falei do propósito, que é o que você nasceu para ser, o chamado, que é aquilo que você nasceu e Deus te capacitou para você ser na vida do outro, e a vocação, que é o meio pelo qual Deus vai usar a tua vida. E aí a gente tem lá profeta, a gente tem lá
sacerdote, a gente tem lá o apóstolo, cada um com o seu dom, cada um à sua maneira, a qual Deus usa de maneira diferente, porque o corpo de Cristo, ele é multiforme, isso é uma maravilha. A Bíblia diz que um fala em línguas, o outro profetiza, o outro revela, o outro tem interpretação, como aqui foi dito, aqueles que podem contribuir para que a obra de Deus cresça. Cada um de Deus recebeu uma vocação muito específica, um trabalho muito específico que Deus colocou em nossas mãos, aonde Ele vai nos direcionando nesse chamado. E aí eu gostaria que você pensasse na seguinte ponto. Se o nosso chamado, e aí voltando para o chamado, se o nosso chamado é um conhecimento de Deus, um conhecimento de nós mesmos, ele se dará por toda a nossa vida, por toda a nossa vivência. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto vivermos, Deus estará revelando a nós, dia após dia, a sua vontade aos nossos corações. O conhecimento de Deus é algo que tem que ser buscado por todos nós. O chamado daquilo que Deus tem para a nossa vida, ele não deve, de maneira nenhuma, meu irmão, cessar, mas deve ser algo que, intensamente em nossos corações, deve nos impulsionar. Esse chamado de Deus para a nossa vida é um chamado que muitas vezes nesse processo vão ter alegrias, vão ter momentos bons, mas também vão ter momentos de choro, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos neste tempo, porque o chamado para se desenvolver ele leva um tempo, aonde nós vamos parar, e assim como muitos homens e mulheres de Deus no passado, e falar, Deus, o que está acontecendo? E aí eu gostaria que você parasse e refletisse sobre isso. Porque talvez você foi chamado por Deus com uma vocação muito específica. Talvez você foi chamado por Deus para um trabalho e você tem olhado para isso e aí você muitas vezes tem se questionado porque gostaria de um reconhecimento que não teve, passou por coisas que não gostaria, mas em tudo isso Deus está dizendo que Ele está presente. E Ele está dizendo para nós continuarmos e não pararmos, porque Ele está conosco em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer momento. O desenvolvimento desta ordem, desse chamado de Deus para as nossas vidas, muitas vezes, na questão do tempo, vai nos trazer cansaço e tristeza. E às vezes, aonde nós alcançamos a nossa maior vitória. Pensem comigo, Elias. Elias, ele vai viver coisas que muitos de nós jamais viveremos, não é? Ele vai chegar num lugar e vai falar assim, ó, caia fogo do céu. E fogo do céu vai vir, e Elias vai ser aquele profeta que clamou fogo do céu, e Deus respondeu com poder, ele está respondendo e obedecendo a esse chamado, ele está fazendo aquilo que Deus havia ordenado, mas de repente, quando Elias escuta que Jezabel queria matá-lo, ele não continua ali. Ele havia acabado de enfrentar várias, centenas de homens. Só que ele vai para o deserto e para ali no deserto e diz o quê? Deus, chega. Tira o quê? A minha vida. Eu quero morrer. Não quero mais viver. Chega, não quero mais viver. Para mim tá bom. Ó, já fiz o que o Senhor mandou, fui lá, falei a Jezabel, o povo ouviu, o povo matou os profetas, mas eu não quero mais continuar. Irmão, todo mundo que tem chamado passa por crise. Todos que estão aqui passarão. E eu ouvi de algumas amigas e de irmãos esses últimos dias algo muito interessante. A gente pode cansar, mas jamais poderá desistir. Você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, você pode cansar, mas jamais desistir. Você sabe que nós vivemos um tempo onde parece que desistir da igreja, desistir de Jesus é algo muito simples. É como trocar de roupa. Cansar a gente até pode, meu irmão. Passar por momentos difíceis, a gente até pode. Mas desistir, nós não devemos jamais.
Os profetas e os homens e mulheres de Deus do passado, eles passaram por situações muito difíceis. Pensam comigo, Paulo, quando ele prega a palavra do Senhor junto com Silas, e aí ele é preso, e aí colocam ele dentro de um cárcere. Ele, por falar da palavra, por pregar o evangelho, por libertar uma menina que estava oprimida por demônios, é colocado ali. Ele tinha tudo para murmurar, para dizer para Deus, Deus, para quê? Para que isso? Eu estou pregando a palavra, eu estou abençoando a vida dessas pessoas, ao invés do bem, eu estou recebendo o mal. O que ele faz? Ao invés de reclamar, ele faz o quê? Ele adora a Deus, ele adora ao Senhor. E ele prova de milagres de Deus extraordinários. O terremoto vem naquele lugar, as pessoas ali ficam boquiabertas com aquilo que está acontecendo, o carcereiro vai se matar. Ele falou, opa, peraí, não te faça tal mal. O que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu. Mas quem está falando isso para esse carcereiro é alguém que havia apanhado um bocado, que havia tomado uma quarentena de chicotada, né? E aí você sabe da história. O chicote não era algo para aliviar, era algo para machucar, porque eram colocados pedras, pedaços de ossos e pedaços de chumbo na ponta do chicote. Quando batia, pegava na carne e arrancava pedaço. Paulo estava com feridas expostas, tanto que você pode ver, depois dele pregar o evangelho ao carcereiro, ele vai limpar as feridas, porque Paulo estava com feridas expostas ali, estava machucado. Mas ao invés de retribuir o mal com o mal, ao contrário, o que Paulo vai fazer? Retribuir aquilo que lhe fizeram de mal com... Eu e você fomos chamados para isso, meu irmão. Paulo ainda vai dizer aqui no livro de Efésios, e aí, sobre essa conduta cristã que nós falamos, sobre o sermos chamados, e aí depois leia com calma, porque ele nos vai dar orientações muito específicas sobre a nossa vida cristã. Ele vai dizer o seguinte, tome cuidado, para que ninguém retribua mal com mal, mas retribua sempre o mal com o bem. O chamado, quando nós entendemos e compreendemos esse chamado de Deus para a nossa vida, nós entendemos que nós somos abençoadores da vida das pessoas e muitas vezes da vida dos ingratos. Desculpe falar isso, mas é verdade. Porque o que acontece, né, pastora Cida? É o que mais tem, a pastora Cida falou o que mais tem. Porque o que acontece, meu irmão? Quem tem chamado de Deus específico, com vocação, que nem eu falei aqui, porque assim, entenda uma coisa, o primeiro chamado, todos nós fazemos parte. Todos nós. Você pode olhar para mim e falar, eu não. Você é cristão? Então você faz parte. Você aceitou a Cristo? Então você faz, independente de qualquer coisa, há uma conduta cristã que tem que ser vivida e respeitada, embora hoje em dia diga que tudo é subjetivo, que tudo é relativo, né? Que a verdade parte do princípio dos teus olhos. Não, meu irmão, isso é engano de Satanás. É uma das estruturas que Satanás criou para nos enganar, né, e nos fazer desviar da verdade do Senhor. Essa palavra de Deus, ela permanece a mesma ontem, hoje e será eternamente até Cristo voltar. Então ela não é relativa, ela não é subjetiva, ela não é a partir dos meus olhos, não, ela está escrita e durante todos esses tempos que foram passados, tentaram destruir a Bíblia e não conseguiram até hoje, e não vão conseguir, porque ela é a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, do começo ao fim. Mas só que o chamado, né, eu estou sendo direcionado pelo Senhor, eu gostaria de falar isso, às vezes nós vamos lidar com ingratidão. Com ingratidão. Com ingratidão de pessoas que, às vezes, nós ajudamos a se levantar. E Paulo vai falar isso, né? Paulo vai viver isso na própria pele. E talvez você, que tem um chamado muito específico de Deus, uma vocação muito específica de Deus, né? Deus talvez chamou para ser um obreiro, Deus chamou para ser um pastor, um diácono, não sei, um evangelista, não sei por que Deus te chamou. Por isso eu falei no começo que é importante nós entendermos o quê? O nosso propósito. Você sabe que, voltando um pouquinho para isso, eu sempre comento com a missionária Sônia, com a missionária Sueli, quem me conhece, né? Mais ou menos com 6 anos de idade eu tive um sonho. E eu tive um sonho que eu estava num lugar onde as portas eram de ouro,
O caminho era de ouro, e para você entrar nesse lugar, você tinha que passar por um rio. Do lado tinha umas árvores que você comia, e automaticamente, quando você comia, suas roupas se tornavam brancas. Mas não era um branco comum, como de papel, era um branco diferente, que reluzia, né? E aí pessoas que já haviam morrido, e aí eu entrava nesse lugar, e esse caminho de ouro, assim como aqui, que levava para o obreiro lá na frente, lá, tinha era uma luz, né? Era uma luz muito forte, era uma luz que brilhava demais, mas ela não queimava as vistas. É como a luz do sol, mas ela não queimava a vista, mas ela se resplandecia de uma maneira muito maravilhosa. E aí ele falava assim, vem porque ele está te esperando. Uma pessoa me pegou pela mão e falou assim, vem porque ele está te esperando e ele quer falar com você. E aí eu ia andando na direção dessa luz, e aí quanto mais eu chegava próximo dessa luz, mais uma paz invadia meu coração. Isso eu tinha para 6 anos de idade, para 7, meu irmão. E eu lembro como se fosse hoje, todo sonho, toda visão, estou encurtando, né, só para que você entenda. E quando eu cheguei próximo a ele, que eu vi que era um homem, ele estava com as mãos abertas, os pés e as mãos furadas. E o rosto dele era um rosto de uma luz tremenda. E aí eu fui abraçar ele assim, ele falou assim para mim, calma, ainda não chegou o tempo, você tem que voltar porque eu tenho algo a cumprir na tua vida. Quando eu acordei, eu lembro até hoje, minha avó estava chorando do meu lado, desesperada porque eu já estava gelado, ela estava pensando que eu estava morto. Até hoje, qualquer um de vocês que conversar com a minha avó que ainda é viva, ela vai falar isso para você. Ela achou que eu tinha morrido. E, na verdade, eu tinha ido para um outro lugar. Né? Hoje eu sei para onde eu fui. E ali Deus já estava falando para mim o quê? Eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho algo para cumprir na tua vida. Né? Então, hoje eu entendo que já havia um propósito de Deus para a minha existência muito antes de eu existir. Isso nasceu em Deus, e aí, cada um de nós, quando chegar no céu, vou falar isso para Deus, falar, Deus, mas por que eu? Tinha tanta gente para escolher, por quê? E às vezes a gente se questiona disso. Muitos homens, profetas e servos do Senhor, eles se questionaram disso também. Deus, Moisés falou, manda outro. Pode ser outro no meu lugar, não precisa ser necessariamente eu. Aí Deus fala para ele assim, mas é você que eu... Eu estou dizendo isso porque Deus está falando para algumas pessoas aqui. Você pode até correr, mas é você que Deus quer. Entende? Você pode até tentar fugir, mas Deus está falando para você, é você que eu quero. É você. E eu não sei para quê, meu irmão. Aí é você com Deus. Eu sei para que Deus me escolheu. Eu sei o propósito de Deus para a minha vida, tanto que uma das últimas orações que eu tenho feito e tenho repetido muitas vezes, Deus, de tudo, né, o que tem que fazer, que eu continue cumprindo o teu propósito. Que eu continue cumprindo e fazendo aquilo que tu tens no teu coração para a minha vida. Porque o chamado, muitas vezes, é ingrato. E você não vai ter o retorno que talvez você espere. Você não vai ter o reconhecimento que talvez você espere. E eu quero te dizer uma coisa, não estou te frustrando, mas estou te alertando. Deus não te chamou para você ser reconhecido. Deus não te chamou para que você fique em evidência. Deus não te chamou para que você seja de destaque. Deus te chamou para que você seja um servo dele. E como servo dele, ele te coloque aonde ele quiser. E faça da tua vida aquilo que ele quiser. Paulo, ele começa dizendo no capítulo 4, eu sou um prisioneiro de Cristo. Você sabe o que é um prisioneiro, meu irmão? Prisioneiro é quem não faz a própria vontade. Um prisioneiro é mercê daquele que está ali o aprisionando. Um prisioneiro, ele não tem liberdade. Paulo vai dizer, eu sou um servo, eu sou um escravo de Cristo. Só que ele vai dizer que ele é um escravo de Cristo da orelha furada. O que quer dizer? Eu, porque entendi a vontade do meu Senhor, eu me coloco em servidão a Ele. Não é por obrigação, mas é por amor, é por amar. É porque eu entendi esse amor em resposta a Ele, porque a gente acha que às vezes a gente chegou na igreja porque a gente estava muito necessitado, e aí a gente decidiu ir para a igreja. Não. Eu quero dizer o seguinte, se você chegou até aqui,
Foi porque antes de você chegar aqui, ele já estava lançando a semente no seu coração lá. Ele já estava falando para você, ó, é lá que eu vou te levar. É lá que você vai ouvir que eu posso mudar a tua vida. É lá que você vai ouvir que eu posso mudar a tua história. E aí, como maior exemplo de todos, né, do chamado, nós temos alguém chamado Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, que é o nosso maior exemplo, que é aquele que todos nós temos que olhar e dizer, eu quero ser como o Senhor. Dia após dia eu quero ser mais como o Senhor. Quando ele estava indo para Jerusalém, ele para e diz aos seus apóstolos, ó, agora vai cumprir-se tudo aquilo que os profetas haviam profetizado. Agora eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá vão me maltratar, lá eu vou morrer, vão me crucificar lá. Mas foi para isso que eu vim. Foi para isso que Deus me enviou, né? E aí Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, não te faça tão mal. Que isso, Senhor? Você vai para lá? Não, que isso, Senhor? Aí ele vai e repreende, porque ele viu que era Satanás falando por trás da boca de Pedro. Meu irmão, se alguém está tentando te desviar do propósito de Deus para a tua vida, do chamado que ele tem para a tua vida, repreenda em nome de Jesus. Isso não é de Deus, não. Ah, mas tadinho de você, coitado, vai sofrer tanto. Em outro momento ele diz, Senhor, eu vou morrer contigo. Não abro mão. Se você sofrer, eu vou sofrer contigo também. E aí ele entra na cidade, no momento que ele entra na cidade, estão aclamando ele como rei. O rei dos reis. Né? Estão levantando as palmas e batendo palmas, e fazendo aquele alvoroço. E daqui a alguns minutos vão gritar o quê? Hã? Olha que interessante. Se você está buscando no teu chamado aplauso de homens, eu quero dizer para você, cuidado que você pode se dar mal. Muito mal. Se isso for o que te motiva, você pode ir dos 8 aos 80, assim, ao mesmo tempo que vão gritar o teu nome, falar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dali 5 minutos vão começar a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos que solte Barrabás e que ele seja crucificado. Isso, o povo que estava ali. Mas o que dizer de João capítulo 13? Quando a gente vai para o João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus ansiou com todo o seu coração participar da última ceia com os seus discípulos. Porque daquele momento em diante, aquilo se tornaria uma realidade no mundo espiritual. Que aquilo ainda não era uma realidade, mas teria que se tornar por meio da sua morte e ressurreição. E aí diz que ele almejou aquele momento, que ele desejou com toda a sua alma aquele momento. Só que o texto é muito interessante, João capítulo 3, sabe por quê? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, e ele estando com os seus apóstolos, ali com os seus discípulos, o amou e os amou até o fim. E ele os amou e os amou até o fim. Agora eu te pergunto, meu irmão, quem que eram os 12 apóstolos? Um, que iria traí-lo dali a alguns momentos, que ia vendê-lo por 30 moedas de prata. Outro, que disse alguns instantes antes, eu morrerei contigo, pode sofrer o que for, mas eu estou contigo e não abro, e que vai negá-lo 3 vezes diante das dificuldades. E outros 9, que vão dar no pé e não vai ficar ninguém, com medo de morrer. Só um, ficou com Jesus até o final na crucificação. Quem que era? João. E aí ele olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Né? Porque Jesus era provavelmente o responsável por Maria, por ser o filho mais velho. Então, ele coloca agora essas responsabilidades na mão de João. E o interessante de tudo isso, porque quando... Isso é muito sério, meu irmão, preste bastante atenção nisso. Quando Jesus, após ressuscitado, se encontra na praia com seus apóstolos, e ele pergunta para Pedro se Pedro o amava, ele vai fazer essa pergunta 3 vezes, você conhece a história. Na terceira, Pedro faz o quê? Chora.
porque se lembra de que havia negado ele, né? Ninguém na obra de Deus é descartável. Ninguém. Mesmo que tenha errado, mesmo que tenha pecado, só quem determina o fim ou o começo para a vida de uma pessoa, Deus. Só Deus e ninguém mais. Só que o interessante de tudo isso é que Pedro olha para Jesus e diz para Jesus assim, e esse aí? Né? E esse aí? Ele está falando de quem? De João. Ele diz, e esse aí? Ele diz aí, Pedro, cuida da tua vida, que da vida dele cuido eu. Cuida do teu chamado, porque do chamado dele cuida. Agora eu quero dizer para você, que somente aqueles que estão dispostos a estar com Jesus até o fim, vão provar do poder e da glória de Deus, em qual ninguém vai provar, meu irmão. João viu coisas, e a ele foi revelada, a que não foi revelada a nenhum dos apóstolos. João teve a visão do Apocalipse. João teve a visão do Apocalipse. Mas João, em nenhum momento, deixou de estar com Jesus. Independente das dificuldades que João havia enfrentado, João estava caminhando com o Senhor. E ele não desistiu de caminhar com ele em nenhum momento. E aí eu gostaria que você, neste momento, refletisse sobre justamente isso. Às vezes você espera a recompensa de onde não está vindo. Infelizmente, às vezes, de onde deveria vir. Porque o teu trabalho é em favor do ministério, em favor da igreja, em favor do outro. Mas Deus, Ele é fiel e justo, para no momento certo, Ele cumprir aquilo que Ele tem para a minha e para a tua vida. Como a árvore que vai se desenvolvendo e crescendo aos poucos, o nosso chamado, ele também vai se revelando aos poucos a nós, né? Se Deus manifestasse tudo de uma vez só, talvez nós correríamos, como muitos fizeram, né? Mas assim como em Paulo, Deus falou para Paulo o seguinte, Paulo, eu vou te mostrar o quanto se deve sofrer por amor ao meu nome. Mas Paulo não sabia que ia sofrer naufrágio. Paulo não sabia que ia ser picado por serpente. Paulo não sabia que ia ser pedrejado até quase a morte. Paulo não sabia que ia ser chicoteado. Mas ele continuou obedecendo o chamado. Continuou obedecendo ao seu chamado a viver uma vida com Deus. E aí eu gostaria que você parasse e refletisse nisso nesta noite. Independente de qualquer coisa, meu irmão. O chamado, ele só pode se realizar se você tiver uma vida com Deus. Se você não tiver uma vida com Deus, o seu chamado, ele não vai conseguir. Não vai adiante. Ele vai paralisar. E não porque Deus não queira fazer, mas porque talvez você tenha buscado e tenha feito coisas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, simplesmente assim. Não quer para a tua vida, não quer para a minha vida. Que nós possamos nesta noite continuar obedecendo ao chamado do Senhor, mas principalmente alinhar a vontade de Deus, a nossa vontade, dizer, Senhor, eu queria tanto isso, mas o desejo do homem muitas vezes é enganador. Ao mesmo tempo que a gente quer alguma coisa hoje, amanhã passa. Não é? Às vezes a gente deseja tanto uma coisa num dia, no outro, já não faz mais sentido. Eu gostaria de orar com você. Orar por você e orar com você. Porque como igreja, nós vimos aqui no livro de Efésios, nós nos animamos uns aos outros. Nós nos fortalecemos uns de acordo com o chamado que nós temos, com a vocação que nós temos. E talvez você tenha passado por muitas situações que eu citei aqui, e o teu coração, assim como o de muitos profetas, homens e mulheres de Deus do passado, desejou. Quer falar, Deus, para mim chega, não quero mais.
E Deus está dizendo para você, ainda não é o fim. Se levanta, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu estou presente para cumprir a minha promessa. Eu não esqueci. Deus jamais esquece de nenhum dos seus filhos. José teve um sonho, ainda jovem, e sonhou que reinaria. Muitas situações aconteceram na vida de José para que ele desistisse. E depois de 13 anos, o propósito divino se completou na vida de José. Meu irmão, o tempo, ele não é o seu inimigo. O tempo é um alinhado de amadurecimento, né, pastor? A pastora estava falando ali e brincando comigo, mas é uma realidade. Amadureci bastante. Passei por coisas e vivi coisas que naquele tempo eu não tinha nem ideia do que era. E hoje eu tenho. Então Deus está fazendo você, às vezes, trilhar um caminho que você não tinha nem ideia de que poderia trilhar. Mas se você está trilhando e está alcançando, é porque Deus está te fortalecendo para isso. Deus está te ajudando para isso. E o que Ele quer de você? Que você continue fiel. Quando Deus permitiu que Satanás provasse a Jó, Deus não permitiu à toa, meu irmão. Deus permitiu porque sabia que Jó jamais desistiria de servir a Deus. Que Satanás poderia fazer o que fosse da vida de Jó, mas só que Jó continuaria adorando o Senhor. Que Satanás poderia peneirar Jó da maneira que fosse, mas que havia um sentimento no coração de Jó. E qual era? Eu vou continuar. Enquanto eu existir, eu vou continuar, enquanto eu viver, adorando e exaltando ao meu Senhor. Não importa. E aí, se nós pararmos para pensar, Jó diz o quê para situações em si? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu vou voltar para lá. Todavia, Deus seja... Sabe o que Jó está falando? Eu fui frustrado em tudo. Eu vim nu, e estou voltando nu. Entende? Mas eu não vou deixar de buscar ao meu Senhor. Talvez Deus tenha permitido nós passarmos por alguns momentos tão simples da vida e nós já pensamos em abandonar tudo. Chutar tudo para o alto e falar, chega, não quero mais. Deus está falando, não, calma. Ainda tem muita coisa. Vai caminhar bastante ainda. Como Deus falou para Elias. Come e bebe, porque ainda é longa a tua caminhada. E Deus está dizendo para nós, ainda tem muita coisa para percorrer. E Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos, amém? Glória a Deus. Se pudermos fazer diferente, eu gostaria que você desse a mão para a pessoa do teu lado. Porque é assim que nós nos animamos como igreja. É assim que nós compartilhamos e partilhamos das bênçãos do Senhor como corpo. Nos ligamos nas bênçãos de Deus e elas são compartilhadas sobre a nossa vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar com os meus irmãos aqui nesta noite. Quantos irmãos aqui, Senhor, nós já conhecemos de longa caminhada. Há irmãos aqui que eu conheço da minha meninice, ó Pai. De quando eu comecei a caminhar contigo, de quando eu comecei na igreja. E eu quero te louvar pela vida de cada um deles e delas, ó Pai. Foi porque, por meio da vida deles, como a pastora Cida aqui citou o irmão Amarante, a família do irmão Amarante, quantas famílias, quantos irmãos que estão aqui, e somos tremendamente gratos, porque caminharam conosco durante um período, estiveram conosco orando por nossas vidas, intercedendo por nossas vidas, passando por dificuldade, por tribulação, mas o tempo todo dizendo, Deus é contigo, Ele não te abandonou. Às vezes, ó Pai, há momentos em nossa vida que nós almejamos as coisas porque somos ansiosos.
porque queremos vê-lo de maneira rápida, urgente, mas aquilo que o Senhor determinou no teu coração para as nossas vidas, no momento certo há de se cumprir. Seja o que for, talvez vocacionados para o ministério, talvez seja trabalhos seculares, aonde o Senhor há de colocar os teus filhos e filhas, talvez empresários, empresárias, não sei. A multiforme graça do Senhor se manifesta de muitas maneiras. Mas uma coisa é certa, Senhor, que nós tenhamos em nosso coração, que a obediência a esse chamado é dizer não à desistência, é dizer não a desistir, é olhar para o Senhor e esperar o nosso renovo, mesmo cansados, muitas vezes fadigados, muitas vezes tristes, muitas vezes incompreendidos, muitas vezes não entendendo o que estamos passando, porque por mais que tenhamos tentado fazer o bem, tentado viver de forma justa, de forma digna, às vezes o mal nos sobrevém. E entender isso muitas vezes é difícil. Quantos de nós que estamos aqui, Senhor, tentamos viver uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, e hoje enfrentamos dificuldades que não compreendemos. Asaf, no Salmo 73, ele vai fazer essa indignação, ele vai fazer esse questionamento, mas ele vai dizer, lá no final, que bom é o Senhor. O Senhor é fortaleza nossa, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele que fortalece os nossos passos para cumprir o seu propósito em nossa vida, para cumprir esse chamado em nossa vida. Deus, o poder que manifestamos, a graça que manifestamos não procede de nós, mas procede do Senhor e da fortaleza que vem de Ti. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a Tua serva e o Teu servo, que nós, como bons servos do Senhor, não olhemos atrás, nós possamos olhar para aquele autor e consumador de nossa fé e perseverar fiel em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Diga para o teu irmão, cansar a gente pode, desistir não. Jamais. A pastora Cida falou ali, jamais. Não desista, meu irmão. Deus preparou algo muito glorioso para todos nós. E nós estamos voltando para o braço do Pai, como assim falou a pastora Cida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Novamente é uma honra muito grande, né, estar com vocês. Pastora Cida pelo convite. Quando a pastora Cida fez o convite, eu lembrei do meu chamado, quando eu tinha lá 6 anos de idade. Lembrei do meu chamado quando eu tinha 15 anos de idade, quando Deus falou assim, ó, vou te escolher para as nações. Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí Deus falou, estou fazendo que você não esqueça para aquilo que você foi chamado. Né? Então, eu agradeço de coração, pastora. Foi uma resposta do Espírito Santo. Esse convite que a pastora fez, foi Deus que manifestou a sua graça, chamando a pastora para que me convidasse se eu estivesse aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus, viu? Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Bom, salva de palmas. Glória a Deus. Bom, nós como família Boas Novas, né, que agradecemos mais uma vez você ter atendido o nosso convite, e já fica o convite aqui para ele participar do podcast. Quem quer que ele venha participar, gente? Então, depois eu te ligo para a gente combinar, beleza? Aqui é uma lembrança, né? Muito obrigado, Deus te abençoe. Um para você e um para... Esqueci o nome da moça que veio com você? A sua mãe. A sua mãe, verdade. A sua mãe, eu conheço. Gente, vocês podem se sentar agora. Obrigado, Cauã. Deus te abençoe. Continua usando a sua vida. E fazer o que ele fez aqui, gente, às vezes a gente olha e fala, não, isso é impossível, eu não nasci para isso. Mas uma coisa que a gente aprendeu esse mês é que Deus entregou algo para todos vocês. Mas que a gente tem que tomar cuidado porque o medo faz a gente não querer viver o propósito. Né? Então, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, possa tocar o seu coração. E que este medo possa ser destronado da sua vida.
e que você possa viver o chamado do Senhor Jesus Cristo. Amém?